sequência mais adiante, tá? Agora nós vamos falar sobre o desempenho escolar e, por consequência, dos instrumentos de avaliação. Indo direto aqui para o desempenho, então. Desculpem. Na própria tela do registro de desempenho, nós já temos uma opção aqui relacionada ao instrumento, que é o instrumento de avaliação. Esses instrumentos são as ferramentas utilizadas para a obtenção de notas. É um trabalho, é uma prova, qualquer método usado pelo professor, por vocês, para a obtenção de uma nota pode ser um instrumento de avaliação, um instrumento para avaliação. Logo que a gente acessa aqui a tela do desempenho, inicialmente não é apresentada nenhuma informação. Eu vou retornar aqui para o primeiro trimestre, que a gente vai ter algumas considerações, tá? Então, assim, vou direto pelo instrumento de avaliação. Preciso criar um novo instrumento. A identificação da turma, o componente curricular. O professor trabalha com vários, mas essa avaliação vai ser só para matemática integral. O período avaliativo, já adiantei que seria no primeiro trimestre. A data da realização, que obviamente precisa ser numa data contemplada ali pelo primeiro trimestre, então 4/4 tá bom. Tipo de treinamento, tipo de instrumento, perdão. Vou falar brevemente sobre cada um desses tipos, mas de início é o instrumento de avaliação. Defino uma descrição e uma sigla. Professores, todo campo que tiver este pontinho vermelho é obrigatório. Então, onde pede a descrição e a descrição é o nome da prova. E a sigla não é uma regra, mas eu sempre informo as iniciais da descrição. Então, é a avaliação teste 1, eu botei AT1. Agora, campos não obrigatórios. O preenchimento do conteúdo avaliado na prova. É possível informar quais foram ou quais são os critérios de avaliação utilizados pelo professor. Dá para informar. Não sendo necessário adicionar, ou não sendo necessário para esta avaliação essas informações, a gente já pode clicar em salvar. Ó, aqui o instrumento de avaliação eu criei e não apareceu, tá? Vocês lembram qual foi a disciplina que eu criei o instrumento? Porque eu preciso apontar aqui, ó. Eu acho que foi matemática integral. Marco matemática integral e clico em aplicar. Não foi. Ó. E agora apareceram as informações para o registro da nota do aluno. Então, sabemos que são notas conceituais. Aqui para a parte diversificada, é aquilo, né? As avaliações são conceituais, mas as médias são descritivas. Essa orientação partiu da Secretaria de Educação para que as turmas do integral, primeiro ao quinto, fossem feitas dessa forma, tá? Então, para o registro de desempenho, o registro da avaliação é conceitual, SN ou EP, enfim. Ainda é possível adicionar alguns atitudes, aqui eu acho que não foi configurado. Ah, eu esqueci um detalhe, mas não tem problema, eu faço na outra avaliação. Conceito
E aí o professor ainda precisa informar um parecer descritivo, que vai ser a média deste aluno. Informou o parecer e clicou em salvar. Para saber o que foi registrado e o que não foi, é só observar aqui as cores. O que está em azulzinho tem preenchimento, o que está em laranja ainda não tem preenchimento. Eu vou criar um outro instrumento aqui, também para matemática integral, também para o primeiro trimestre. Também vai ser um instrumento de avaliação, só que neste caso eu vou criar a avaliação teste 2. Aqui, agora, o que a gente vai definir está aqui, ó, o chá. Definir o chá. O chá, competências, habilidades e atitudes. Também houve uma orientação por parte da secretaria que as turmas, as disciplinas do regular, algumas delas tivessem o registro dessas informações. Então, por exemplo, vai ser avaliada as competências. Quais são as competências para serem avaliadas? Isso também já está disponível, isso já foi definido. Organizamos uma força-tarefa para deixar essas informações prontas. Então, ao criar um instrumento de avaliação, é preciso definir as competências que serão avaliadas. Para a disciplina de matemática financeira, a gente tem essas competências. Em cada competência serão apresentadas perdão, em cada disciplina serão apresentadas somente as competências dela, as competências da disciplina que a gente selecionou, neste caso, matemática integrada. Então, será avaliada demonstra habilidade de concentração, atenção, de raciocínio lógico. Marquei. Mais uma. Então, enquanto busca, o critério avaliativo também fica a cargo do professor, tá? Informar como vai avaliar essa competência. Desenvolve o raciocínio lógico, o espírito de investigação e por aí vai. Para adicionar uma nova competência, mais competência e, e vamos marcando. Eu vou ficar com essas três aqui por enquanto, tá? Atitudes eu acho que não tem nenhuma. Atitudes não tem. Então, mesmo aparecendo aqui, a gente pode desconsiderar, descartar, porque o que é avaliado são as competências. Então, as informações gerais do instrumento da avaliação teste 2, informamos as competências, então vamos salvar. Aqui está informando que o dia escolhido da avaliação não é um dia letivo, não pertence ao período. 11/5, primeiro trimestre. Claro, o trimestre terminou no dia 6/5. Colocar aqui 4/5. Eu só queria ver se o sistema ia fazer a configuração. Eu já vi que estava errado. Mentira, não vi mesmo. Então, tá aqui desempenho. Opa, primeiro trimestre. Já são apresentadas duas avaliações: a avaliação teste 1 e a avaliação teste 2. Na avaliação teste 2, além do conceito que é preciso informar. Bom, aí aqui a média já foi preenchida, né? Aqui ainda tem a opção para, competências 3, aquelas que nós adicionamos. Então, para avaliar a competência, é só selecionar a opção e agora aqui vem as perguntas, né? Utiliza formas de pensamento adequada e exemplos concretos para explicar seu raciocínio. Sim, não, em processo.
Não sei se é em processo, em parte. Sim ou não? Sim. Desenvolve raciocínio lógico e espírito de investigação, em parte. Demonstra habilidade de concentração, sim. E aí salvamos. Novamente, o que estiver numa cor diferenciada, na cor azul, para ser mais preciso, é porque a gente já tem o registro. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Eu ainda não terminei, mas até aqui, para criar um instrumento de avaliação, adicionar competência, registrar desempenho, tudo tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? Vou seguir. Uma primeira orientação que nós tínhamos recebido aí da Secretaria de Educação é que para o primeiro trimestre seria necessário criar pelo menos um instrumento de avaliação e nesse instrumento seria registrada a nota da média. Essa era uma primeira orientação. Contudo, aí nos treinamentos anteriores, nós percebemos uma demanda diferente, uma outra orientação, que agora eu vou repassar para vocês e que também é válida. Existem duas formas de registrar o desempenho. A primeira, e a mais utilizada, como eu mencionei, é essa aqui, que é por instrumento de avaliação, onde cada professor tenha a liberdade, digamos assim, para criar todas as ferramentas, todos os instrumentos que vai utilizar para a obtenção de média. Então tá aqui, ó. Ao lado da barra de pesquisas, nós temos a opção visualizar. E aí nós temos a avaliação por instrumento de avaliação, que é a que nós estamos fazendo, ou por resultados de avaliações anuais. Essa opção é um atalho, digamos assim, porque aqui aparecem o nome dos alunos e os períodos avaliativos. O que pode ser feito aqui é o registro apenas da média do aluno para o período avaliativo, sem a necessidade de criar um instrumento de avaliação. Então, por exemplo, para Ana Carolina foi criado, em caráter de teste, aqueles instrumentos de avaliação, registramos o desempenho e então a média está aqui, ó. A média já está sendo apresentada. Agora, se nós não tivéssemos criado os instrumentos de avaliação, vamos supor, por exemplo, a gente não criou o instrumento. Aí a situação da Ana Carolina estaria mais ou menos aqui como a da Isabela. Estaria aqui em laranjinha. É só clicar aqui e fazer o registro da média. O mesmo vale aqui para as competências. Ó, só que daí aqui, como a gente não está criando um instrumento, vai ter aqui no caso a competência e o parecer do professor para ser registrado, tá bom? Aí não tem aquela opção sim, não, sim, não. Mas aí dá para fazer também. Aqui no caso aí vai, sim, vai preencher dessa forma, ou se quiser adicionar algo a mais, deixa eu apagar aqui. Quero retomar aqui para os instrumentos de avaliação para eu apagar esses registros aqui também. Professores, ficou alguma dúvida sobre essa diferença de registro do desempenho por avaliação ou por resultado anual? Uma coisa que eu posso adiantar para vocês é que dos instrumentos de avaliação,
vocês não vão escapar. Eu digo isso porque nos outros treinamentos, quando eu apresentei a segunda opção, a maioria já optou de cara por ela. Não, quero fazer o registro do desempenho ali, só informando a média. Para o primeiro trimestre, ok, a orientação é válida, mas a partir do segundo é muito provável que seja cobrado de vocês a criação dos instrumentos de avaliação, tá bom? Principalmente, eu acredito, para os professores do regular, as disciplinas do regular. Porque daí, como envolvem notas numéricas, aí tem a questão da obtenção da média. Então, o sistema vai somar duas ou mais notas, vai calcular, dividir, enfim, para chegar à média. Essa fórmula também já foi configurada para o município. Além do desempenho, onde é possível criar um instrumento de avaliação, também tem a tela, acessando aqui por Planejando Instrumentos de Avaliação. Nessa tela, a gente consegue visualizar os instrumentos que foram criados e, se necessário, é possível fazer alguma edição na data, no conteúdo, em qualquer alteração, desde que a prova, claro, não tenha sido realizada. Mas aqui é a possibilidade que porque é bastante comum. Tem um trabalho, uma prova criada, aí houve uma alteração no calendário, e aí fica a dúvida: devo excluir o instrumento? Posso alterar? Ambos. Pode alterar a data e o que mais for necessário, ou simplesmente a gente pode excluir esses instrumentos. Lembrando, a gente só consegue excluir se não tiver nenhum registro de nota vinculada. Por exemplo, aqui, tem aqui, tem parecer vinculado. Então, eu não estou conseguindo excluir porque eu registrei um desempenho, eu coloquei um parecer. Então, vamos a ele para apagar. Aqui. Aqui eu acho que eu já não tenho. Uhum. Acho que agora não teremos problemas. Antes também não era problema, né? Era uma validação do sistema. Olha, tu tem algo registrado, tu não vai conseguir excluir. Apaguei os apontamentos, pronto. Excluí os instrumentos de avaliação e já estou pronto para cadastrar novos, se for preciso. Desempenho, acredito que também, por hora, já falamos o que precisávamos falar. Desculpa, antes, vou falar brevemente aqui sobre os outros tipos de avaliação. A primeira é um instrumento normal, um instrumento de avaliação. Depois nós temos as recuperações paralelas e do período avaliativo. A recuperação paralela dá a oportunidade para que um aluno recupere a nota de uma prova específica, de um trabalho. Esse tipo de avaliação, eu não vou gravar tudo, tá? Mas é só para a gente verificar aqui qual é o ponto X, qual é o segredo dessa recuperação. Aqui a gente vai informar qual instrumento de avaliação a ser recuperado. Então, antes nós tínhamos duas avaliações, a avaliação teste 1 e a avaliação teste 2. Aí o professor optou por criar uma prova de recuperação somente para a avaliação teste 2. Todo aluno que tirar uma nota abaixo do peso, ou, enfim, uma nota muito baixa na avaliação teste 2, pode fazer uma prova de recuperação para recuperar as notas dessa prova especificamente. Não altera, ainda não é alteração de média, ele vai recuperar a nota da avaliação teste 2. Se na avaliação teste 2 ele tirou 4,
e na recuperação paralela ele tirou 5, vale o 5. Agora, se na recuperação paralela ele tirou 3, vale o 4, que ele tirou na avaliação mesmo. Essas fórmulas também são parametrizáveis, tá? Mas esta é a recuperação paralela. A recuperação do período avaliativo, como o próprio nome sugere, dá ao aluno a oportunidade de recuperar a nota que ele obteve no período avaliativo. Também é mais comum ser utilizado para as notas numéricas. Se um aluno, realizadas todas as avaliações, realizado o cálculo, obtida a média, e essa média ficou abaixo do que precisaria o aluno, dá para criar uma prova de recuperação do período avaliativo. Aqui no Sul a gente chama de provão. É o provão do fim do bimestre ou do trimestre. E por esta prova é possível melhorar a nota. É possível, é possível. Aí, se o aluno tirar uma nota maior do que a média, prevalece a nota obtida no provão. Se o aluno tirar uma nota menor do que ele obteve na média, vai prevalecer, então, a média que ele obteve. Essa é a recuperação do período avaliativo. Ainda existe um outro instrumento de avaliação que é o ponto extra. Essa avaliação não exige necessariamente que seja realizada uma avaliação, uma prova. O professor é que pode definir alguns critérios que, no final de um período avaliativo, vai dizer ou vão dizer se um determinado aluno pode ter um ponto extra. Por exemplo, em sala de aula, eu, enquanto professor, eu avaliava muito a participação dos alunos. Então, eu posso criar um critério de avaliação para a participação. Se o aluno Fernando participou e se no meu julgamento ele merece esse ponto, eu vou atribuir este ponto. Me fiz entender, professores? Alguma dúvida até aqui? Ou podemos continuar? Vou continuar então. Vamos sair aqui do desempenho e agora vamos para o planejamento. Planejamento barra conteúdo ministrado. Mas, ó, planejamento então. Um minuto, pessoal. Nossa, desculpa, eu vou falando, e aí eu não tenho muito. Eu não tenho o bom hábito de tomar água. Aí eu vou sentindo que a garganta vai arranhando. Estamos na tela do planejamento e, assim como qualquer outra função, sempre recomendo estar atento ao contexto, às disciplinas, porque aí vale aquela mesma informação. Eu cadastrei planejamento, mas não está aparecendo. Aí começam as perguntas. Tu trabalha com mais de uma disciplina? Sim. Tu cadastrou planejamento para qual disciplina? Para matemática integrada. Ah, ok. Observa então no contexto. Qual disciplina está selecionada? Ah, tá uma outra disciplina, enfim. Então, é interessante a gente ficar atento sempre ao contexto. Eu vou continuar aqui com a matemática integral, tá? Primeiro trimestre. Poderíamos fazer aqui para o segundo, né? Mas eu vou voltar aqui para o primeiro. Até porque eu acredito que também esta seja uma ação que muitos precisarão fazer depois. Fazer os apontamentos do que foi do primeiro trimestre. Mais planejamento. Pode ser selecionada essa opção ou ainda diretamente aqui na mesma linha do dia. Planejamento possibilita informar o que será trabalhado em sala de aula, em uma determinada data ou em um determinado período. Por exemplo, 5/5. O conteúdo é o que vai ser trabalhado em sala de aula. Aí aqui dá para digitar, copiar e colar,
Dá para clicar neste microfonezinho para que o sistema faça a captura do áudio. Se o computador que vocês estiverem utilizando tiver um microfone, ele vai transformar o áudio captado em texto. Dessa forma. Querem ver? Ó, viu? Ó, dependendo da entonação que tu coloca, ele traz até as pontuações, tudo bonitinho. É bem legal. A data, que foi a data que eu selecionei aqui, então este planejamento é válido para o dia 5 de maio. Quais as turmas que eu vou aplicar este planejamento? E no caso da Irene, como ela possui mais de uma turma, ela pode marcar as duas turmas. Ela pode aplicar este planejamento para todas as turmas que ela trabalha. Não é o caso, eu vou manter aqui só uma, só para o quarto ano. Ainda sendo, se for necessário, dá para anexar documentos que venham a ser utilizados na aula do dia 5, assim como links de sites que foram consultados ou que serão utilizados para consulta e pesquisa. Tudo isso informando aqui no planejamento. Concluídos os registros, clicamos em salvar. E aí está aqui, o planejamento criado pela professora Irene. Aí o planejamento tem um período maior. Vou apagar esse aqui, tá? O planejamento vai, sei lá, do dia 2 de maio até o dia 5. Mesmo processo. O conteúdo é o período que a gente vai alterar. A data inicial, 2/5 até 5/5. Aqui as mesmas informações, sendo possível colocar uma outra turma. Não sendo o caso, salvar. E o que eu esqueci? Pronto. Aí já é apresentado o planejamento para todos os dias que eu apontei na criação. No dia 2, 3, 4 e 5. Planejamento por hora está aqui, vamos deixar ele quietinho. Porque nós temos o conteúdo ministrado. No conteúdo ministrado são informados, é informado o conteúdo que foi trabalhado em sala de aula, naquele dia, ou em um determinado período também. Por exemplo, eu não cadastrei planejamento nenhum, mas eu já realizei a aula do dia 5. Qual foi o conteúdo que eu ministrei? Mais conteúdo ministrado, e aqui eu descrevo o conteúdo. Aqui está a data, se for preciso adicionar algum anexo ou link que eu tenha utilizado nessa aula, informo aqui. Para adicionar o link é só clicar aqui em mais link. Daí já abre aqui um campo para preenchimento da descrição e o próprio link. E eu salvei. A aula do dia 4, a mesma coisa. Posso clicar aqui no dia... Ou melhor, digamos que eu tenha trabalhado o mesmo conteúdo nos dias 3 e 4. Informo o conteúdo e aqui os dias. Eu trabalhei no dia 3 e concluí no dia 4. Aqui. Registrados os conteúdos que eu trabalhei no dia 3 e no dia 4. Então, nós temos o planejamento de aulas criado e o conteúdo ministrado registrado. Eu vou excluir esses conteúdos, tá? Porque essa é uma forma
de registrar o conteúdo ministrado. A outra forma de registrar o conteúdo ministrado é a partir do planejamento de aula. De que forma? Temos planejado o conteúdo teste para os dias 2, 3, 4 e 5 de maio. Aí, no dia 2, a professora Irene ministrou essa aula. E ela trabalhou em sala de aula no dia 2 exatamente o conteúdo que ela planejou. Basta nós virmos aqui no conteúdo, no planejamento de aula do dia 2. Aqui tem a opção, é a primeira opção aqui, ó. Confirmar planejamento como conteúdo ministrado. Selecionando a opção, a gente retorna para o conteúdo ministrado e está aqui, ó. Não foi preciso a gente clicar em mais conteúdo ministrado. A gente parte da lógica que o conteúdo ministrado aqui é o mesmo conteúdo que foi planejado para o dia. No dia 3, a vida seguiu, chegamos no dia 3, a professora Irene aplicou novamente a aula com os mesmos conteúdos planejados, mesma rotina. Confirmar planejamento como conteúdo ministrado. Confirmou e no conteúdo ministrado, as informações já estão apresentadas. Aí teve uma alteração. Na aula do dia 4, teve uma pequena diferença no conteúdo. Também não tem problema, porque a gente pode, aqui no planejamento, eu venho só aqui no dia 4, eu faço a alteração e eu salvo. E agora sim, que eu fiz a alteração, cliquei em mais planejamento, confirmar o planejamento, e agora aqui no conteúdo ministrado, ó, a aula do dia 4, aqui com os ajustes que nós fizemos. Planejamento, mas aí não quero usar esse recurso. Não tem problema, não é uma ação obrigatória. Se vocês optarem por planejar a aula, sim. Ok, eu vou planejar, eu vou trabalhar esse conteúdo. Mas agora no dia, enfim, se for um conteúdo ou uma abordagem diferente do que normalmente é apresentada no planejamento, vocês podem tratar essas rotinas de formas diferentes, criando sim o planejamento por uma questão de organização e o conteúdo ministrado, então é possível fazê-lo de forma separada, sem vincular ao planejamento. Então, cientes que terão que acessar o conteúdo ministrado e mais conteúdo, onde é necessário, então, preencher todos os campos, para só então o sistema efetuar o registro do que foi ministrado e do que foi planejado. Para apagar os planejamentos, eu quero fazer uma alteração aqui no planejamento, eu quero excluir. Se o planejamento possuir vínculo, qualquer vínculo com o conteúdo ministrado, não é possível fazer edição. Como aqui, por exemplo, a aula do dia 4. Ela está confirmada como um conteúdo ministrado. Logo, se eu tento excluir, este planejamento não pode ser excluído, pois está vinculado ao conteúdo ministrado. Já sei o que está acontecendo. Voltando para a tela do conteúdo ministrado, achei o dia 4, faço a exclusão sem maiores dificuldades. Agora, no planejamento, a cor mudou para original e nós já conseguimos fazer a exclusão. Opa, o que eu esqueci?
Será que eu selecionei uma outra? Bom, de qualquer forma aqui, ó, vou excluir todos esses conteúdos. Ó. E já está feita a exclusão, então, de todos os planejamentos, assim como o conteúdo ministrado. E aí, professores? Alguém já chegou a utilizar esse recurso? Ficou alguma dúvida no processo? Mais adiante, professores, conforme vocês vão utilizando e se familiarizando com a ferramenta, aí a gente vai poder entrar em outras ações, como o acompanhamento pedagógico, como utilizá-lo, né? É o acompanhamento pedagógico, é o cadastro e registro de atividades, o acompanhamento do quadro de horários. Neste primeiro momento, o foco mesmo ficou com a frequência, desempenho e o planejamento. Mas, posteriormente, a gente vai contemplar todas essas ações, todos esses recursos, tá? Mas aí até lá também, ó, todos já bem familiarizados ao sistema, não teremos dificuldades nenhuma. Mas agora, professores, eu queria aproveitar este momento, porque o que eu tinha para apresentar do sistema, como havia sido proposto, nós já abordamos. Passou alguma coisa despercebida? Alguém aí utilizou o sistema, percebeu algum comportamento diferente do que eu apresentei? Alguém quer compartilhar alguma experiência com o sistema? Enfim, temos aqui um tempinho. Se os professores, se vocês não tiverem. Opa! Ah, tá. Tô vendo aqui, ó, que já tivemos aqui algumas. Mariluce, desculpa não ter visto antes, tá? Bate-papo aqui estava oculto, fiquei olhando aqui só as fotinhos de vocês. Estava atualizando, perdeu a parte da apresentação. Mas assim, Mariluce, tu pode, fica à vontade para digitar aqui mesmo. Tu começou a, a, a assistir a partir de qual momento? Porque eu acho que este material ele já foi disponibilizado aí para os municípios, tá? De repente eu posso ver com o Christian e aqui o Rafael gravando este treinamento, deu um problema no início e não conseguimos gravar o lançamento da frequência. Sim, posso fazer mais abordar mais um pouquinho ali a frequência, sem problema nenhum, tá? Aqui, ó, registro de frequência. Deixa eu selecionar aqui todas as disciplinas. Registro de frequência, então. A frequência configurada aí para o município de Congonhas, mais precisamente para as turmas do integral, primeiro ao quinto ano, a frequência foi marcada por aula. Isto é, cada professor terá a possibilidade de registrar frequência conforme as disciplinas que ele possui vínculo. A professora Irene, quem nós estamos utilizando aqui como exemplo, ela está vinculada a todas as disciplinas da parte diversificada. Logo, é preciso registrar a frequência para todas essas disciplinas. Ela pode fazer isso para todas de uma vez só, como está aqui? Pode. Selecionamos todas as disciplinas e então na segunda-feira a ação vai ser clicar aqui. Ah, é porque eu estou no dia 26. 20, é que eu estou em 26/9, eu já estou lá no terceiro trimestre. Voltando aqui para o primeiro trimestre, me desculpem. Tá aqui, deixa eu ir para. Oi.
Na hora que eu puder conversar com você, você abre um espaço, só um minutinho. Certo, Felipe, tranquilo. Mas só para eu concluir aqui, então, a pedido ali do Rafael, selecionadas então todas as disciplinas, marcada a frequência para o dia. Tá salvando, mas não está apresentando. Ah, aqui deve ter dado só uma breve oscilaçãozinha. Por enquanto, Felipe, quer fazer a tua pergunta aí? Ô, Fernando, eu estou acompanhando, eu sou laboratorista aqui da Escola Micael, eu estou acompanhando alguns professores e eles já estão assim com algumas dificuldades. Eu não sei se eles conseguem utilizar todos esses recursos no tablet e Ah, entendi. eles estão com essa dificuldade aqui. Eu não sei se já apresentou para você quais são os recursos que eles conseguem utilizar no tablet. Eles já Certo, apresentaram essa dúvida para você? sim. Felipe, o tablet, neste momento, possui somente a frequência. Somente frequência. O tablet é um aplicativo já nem tão novo, mas comparado com a plataforma disponível no computador, é bem jovem. E o aplicativo ele ainda está em desenvolvimento. Futuramente, pelo aplicativo, os professores conseguirão acessar todos os recursos da frequência, desempenho, planejamento, mas por hora, o único acesso disponível é a frequência mesmo, Felipe. Então, se um professor estiver te, te falando que está com acesso só à frequência, está correto. Não é nenhum erro de configuração, é a limitação do sistema, do aplicativo até agora, por enquanto. Me fiz Tá ok, entender? entendi. E ele assim, ele consegue acessar pelo navegador do tablet, ele consegue acessar essas funções, utilizando aí talvez o. Pelo navegador consegue. É outra dúvida comum. Se for utilizar o aplicativo, o aplicativo Professores, é só frequência. Agora, se pelo tablet acessar o Google, e aí pelo Google ir lá no professores.beta.cloud, aí por ali vai conseguir acessar tudo. Ah, então tá, Joel. Mas é, Obrigado, viu? mas é porque daí é assim, né, Felipe? Só destacando a diferença entre um acesso e outro. Pelo aplicativo, dá para registrar a frequência mesmo que o tablet não esteja conectado com a internet. Já acessando pelo Google, só vai ser possível acessar o sistema se o tablet estiver conectado à internet. E Larissa, aqui ó, então, Larissa, o que eu posso te falar aqui? Aquela forma de visualização ali que a gente vê aqui do aplicativo, ele é programado, não é programada a palavra, mas o layout dele, o formato dele é para computador. Sempre que a gente tentar abrir num tablet ou mesmo num telefone, aí a gente precisaria que a tela, que a tela ou o sistema fosse responsivo, ou seja, ele teria que responder aquelas configurações de visualização. Eu não sei qual é o aparelho que tu utiliza, eu não sei qual, enfim, qual o navegador, qual o sistema ó, no meu telefone, no telefone eu também somente frequência no telefone consigo. Peraí, que agora ficou confuso. Não conseguiu pelo Google, também somente frequência. No telefone conseguiu. Pelo Google tu não conseguiu acessar, tu conseguiu só a frequência? Então, assim, tem alguma coisa estranha. Porque o acesso pelo Google,
ali pelo tablet ou telefone, é como se tu estivesse acessando a internet do teu computador. Então, em teoria, tá? Em teoria, tu vai ter acesso a todas as funções. O que eu estava falando sobre a tela ser responsiva é que quando tu acessa por um telefone ou por um tablet um ambiente que normalmente é visto em computador ou que foi desenvolvido para ser visto numa tela maior, é muito provável que a visualização fique desconfigurada ou, em alguns casos, talvez até não seja nem exibida. Isso pode variar de aparelho para aparelho, pode variar de acordo com o sistema operacional de cada aparelho, a versão do sistema operacional. Então, se eu utilizo no meu telefone uma versão do Android mais antiga, é possível que eu tenha que eu perceba um comportamento diferenciado, tá? Em rigor, Larissa, pelo tablet ou pelo telefone, se tu acessar lá a internet, e aí tu ir lá, professores.beta.cloud, ele vai abrir a internet, como se tu estivesse acessando uma página qualquer. Em teoria, deveria ser possível acessar todas as funções, acessado a internet. Já o aplicativo Professores é o aplicativo que tu baixa no aparelho e este aplicativo ele funciona sem a internet. Só que este aplicativo, no momento, trabalha somente com a frequência, tá? Qualquer coisa, se eu não me fiz entender, pode apontar aí, por gentileza. Eu vou retomar aqui para a frequência. Acho que eu tive aqui alguma. É que tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o quarto ano. Esses risquinhos todos aqui, ó, apontam que esses alunos ou foram cancelados ou não teve aula, porque aqui, ó, ele não está possibilitando registro. Deixa eu ir para uma data mais atual. E para março. Ué. Vamos mudar aqui, professores. Eu vou para o segundo trimestre, então. Vocês não reparem? Programa ao vivo. Aqui, então. Vou para o dia. Aqui, segunda semana. Tá. O registro da frequência, então. Selecionando o quadradinho aqui no topo da coluna, a frequência é marcada para todos os alunos, a presença é marcada, né? E agora o professor vai fazer os apontamentos caso a caso, conforme a necessidade. Por exemplo, o Tiago assistiu. Aqui temos a descrição das aulas, ou a identificação das aulas. A sexta aula, então, é alfabetização e letramento. Sétima aula, matemática integral. Oitava aula, jogos e brincadeiras. E a nona aula é artes integradas. Aí o Tiago, ele precisou se ausentar na última aula. É marcada a falta somente na última aula.
Quando necessário, é adicionada uma justificativa. Mas aí a frequência é dessa forma. Terça-feira aqui, dia 7, a mesma coisa. Aí o aluno faltou todos os dias. Por exemplo, no dia 7, o Luiz faltou todas as aulas, perdão. Aí é só marcar que a falta, no caso, é em todas as aulas. Já vou desfazer aqui os registros para não bagunçar a base da Irene, tá? Uma outra coisa que nós tínhamos observado é que o registro de frequência, quanto maior a quantidade de informações, melhor. Quando estão selecionadas todas as turmas, perdão, todas as disciplinas, é apresentada a frequência ou o percentual de frequência do aluno. Aqui nós temos uma frequência de 99,9%, mas essa frequência ela é aplicada para todas as disciplinas que são apresentadas aqui. Para que seja possível visualizar o total de faltas, é preciso selecionar as disciplinas separadamente. Matemática integral. Selecionei só a matemática e cliquei em aplicar. Aí já aparece aqui a coluna para o preenchimento do total de faltas. A falta é por disciplina, é por aula. Então, a gente só consegue ver o total de faltas para cada disciplina. Por isso que é preciso selecionar as disciplinas separadamente para poder visualizar a quantidade de faltas. E aí ela só complementa aqui o percentual da frequência do aluno. Certo, pessoal? Vamos lá. Passou alguma coisa despercebido? Das dúvidas que foram levantadas, ok? Foi esclarecido? Alguém quer fazer mais algum questionamento, mais alguma dúvida? Temos um tempinho ainda, pessoal. Oi, Carla. Eu gostaria de saber como que coloca, nota. É no registro do desempenho. Nós passamos aqui pelo desempenho já. Passamos aqui a criação dos instrumentos de avaliação ou o registro da média para o período avaliativo. Chegou a acompanhar quando nós falamos aqui sobre essas ações? É porque estava muito barulho. Eu estou na escola, estava na hora do recreio, então o barulho estava demais, entendeu? Então, assim, Carla, eu não sei, pelo tempo, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo novamente, tá? Só colocar mais ou menos. Depois eu. Tá, Só mais ou menos. Onde que eu coloco? Daí dá para mim. O registro do desempenho é aqui pela visão geral, desempenho escolar. Para este primeiro momento, então, eu vou resumir a explicação, então, já para direcionar o que tu vai precisar fazer no primeiro trimestre, tá? Tu vai ter que mudar a forma de visualização. Na barra de pesquisas, tu tem a opção visualizar, onde tu vai informar a opção por resultados de avaliações anuais. Dessa forma, serão apresentados todos os alunos aí da tua turma e as colunas representando os períodos avaliativos. Tu precisa, então, acessar, só clicar, na verdade, aqui nesses campos e fazer o registro da nota. Por exemplo, neste caso aqui, a média é descritiva. Então, fazer o apontamento conforme o parecer descritivo. Salvou, o registro ficou. Este é o registro do desempenho resumido, tá, Carla? Aqui ainda dá para adicionar as competências.
provavelmente esta seja a ação que a maioria faça nas escolas, pelo menos para este primeiro trimestre, que é registrar somente a média. Quer dizer, somente a média. Só a média. Mas eu digo só porque a outra opção, que é o que provavelmente vocês venham a utilizar a partir do segundo trimestre, que é criar os instrumentos de avaliação. Esses instrumentos, Carla, são provas, trabalhos, são as ferramentas que vocês vão utilizar para o registro, para a obtenção das notas dos alunos. Tá? Aí é onde vai entrar a ação para a criação do instrumento de avaliação. Mas para este primeiro momento, aí para o município vai ficar mesmo essa opção aqui, para o primeiro trimestre, tá, pessoal? Para o primeiro trimestre, vai valer a orientação, retomando, desempenho escolar, visualização por resultados de avaliações anuais. São apresentados os alunos, o período avaliativo e o campo para o registro da nota. Aí, assim, Carla, o que talvez tu perceba de diferente é que como neste momento tu está trabalhando com a atividade diversificada e regular, as disciplinas da parte diversificada, todas elas terão este mesmo perfil, que é nota conceitual e a média descritiva. Quando for uma disciplina do regular, quando for geografia, matemática, essas notas serão numéricas. As notas para as disciplinas do regular são numéricas e as notas das disciplinas da parte diversificada é conceitual. Quer ver? Então, aqui eu acho, ó, só assim, ó, deixa eu olhar aqui, ó, Carla, olhar aqui rapidamente. Mesma coisa, Carla, estou aqui acessando, então, pelo teu nome, então aqui estão todas as disciplinas, desempenho, ó, por resultados de avaliações anuais. Aqui eu acho que a gente vai ter que dar uma diferenciada, porque senão acho que a gente não vai conseguir ver tudo, porque são muitas disciplinas. Então, ó, botar aqui uma do integral, da regular, história. Aplica. Ó, história, visualizar resultados anuais. Aqui a opção é numérica. Então, reforçando, quando as disciplinas forem do regular, notas numéricas. Quando as disciplinas forem da parte diversificada, como educação fiscal e financeira, por exemplo, o registro é descritivo. Me fiz entender, Carla? Entendi. Muito obrigada, viu? Nada. Mariluce, o que for numérico, sim, elas são somatórias, tá? Essa foi uma configuração definida, orientada pela Secretaria de Educação. As fórmulas que foram criadas aí, as fórmulas já foram criadas. Então, quando for nota numérica, serão lançadas as notas, seja todas as notas de um período, ou seja as notas dos períodos. Aí ele vai fazendo essa soma, eu acho que é só somatória mesmo, sem aquela divisão pelo número de provas, né? Ele vai fazer a soma e vai chegar à média. É isso mesmo. Ô, Fernando, só uma perguntinha. Eles vão usar para a parte decimal aí o ponto ou a vírgula?
no sistema, ou o sistema ele já Ele, transforma? ele transforma automático, tá, Felipe? Ele transforma automático. Então, mas na verdade ele usa a vírgula, tá? Vou botar aqui, por exemplo, matemática. Aqui eu vou colocar, sei lá, 5. Só preenchi 5. Já trouxe 5,0. 5, aí 5,5. Então, 5,5. Opa, 5,5. Então aí é a vírgula, tá, Felipe? Ok. Aí é isso. Aí depois aquele cálculo que eu mencionei, aqui não vai acontecer, tá? Porque aqui, como a gente já está informando a média do trimestre, o sistema não vai executar cálculo para a obtenção de nota do período avaliativo. Aqui a média já vai ser só a média final, tá? E a média final a gente só vai conseguir obter mesmo quando for encerrado todos os períodos avaliativos. Tá? Então aqui a gente não vai conseguir ter essa projeção. Nós conseguiríamos fazer mais ou menos uma projeção se nós fôssemos fazer por instrumento de avaliação. Porque nos instrumentos de avaliações, vocês lembram que eu cheguei a criar 2 provas, né? 2 trabalhos. Então, assim, digamos que, sei lá, a média do ano, enfim, é 10, não sei. No primeiro trimestre ele tem que tirar uma média, no segundo outro, e no outro, e assim por diante. Conforme eu vou criando as avaliações, essas avaliações, ou a soma das minhas avaliações, elas já devem ser a média do período avaliativo. Ou pelo menos o peso dessas avaliações deve ser a média do período avaliativo. Aí, se o aluno chegar até a nota máxima, ok, vai estar dentro do peso, vai ser a média do período avaliativo. Do contrário, aí vai fazendo as avaliações nos outros trimestres, ou fazendo as recuperações paralelas, mas o cálculo, pela fórmula que eu tenho aqui, a lembrança, sim, as notas elas são somatórias, tanto para o trimestre quanto para o anual. Mas essa somatória ela passa a ser vista com mais clareza quando a gente faz o registro dos desempenhos por instrumentos de avaliação. Me fiz entender, Mariluce? Pois não? Ficou claro aqui a explicação? Sim, porque eu estava tentando fazer o somatório, né? Mas você já até explicou. Enquanto não tiver completamente fechado o primeiro, segundo, terceiro trimestre, a gente não vai ter o resultado total. Ah, exatamente. Ah, tu já estava tentando fazer o somatório aqui, né? Sim. Não, a gente não vai conseguir. O que dá, a secretaria até pode conseguir fazer ter uma visão parcial. A secretaria consegue ver isso, tá? Por exemplo, aqui, ó, nos desempenhos escolares, por exemplo, aí eu vou pegar aqui uma turma, até vai ser essa mesma turma aqui, ó, turma 4º ano PAS. Aí é na Augusto Silva mesmo. Posso selecionar aqui uma disciplina também para deixar nossa tela menos poluída. Ó, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro. Acontece que neste ambiente aqui, usado pela secretaria, existe uma rotina que faz o encerramento dos períodos avaliativos. Por exemplo, o primeiro trimestre encerrou dia 6/5 e ele permanece aberto. A gente sabe que os períodos estão abertos porque eu consigo navegar e alterar as informações do primeiro trimestre. Se o primeiro trimestre já tivesse sido encerrado, ele apresentaria aqui um cadeadinho vermelho
indicando que as ações do primeiro trimestre foram encerradas. À medida que a secretaria vai fazendo o encerramento desses períodos, aí chega no final, a gente tem, então, a média final dos alunos. Mas aqui, pelo ambiente da secretaria, ele consegue acompanhar, eu acho que é uma média parcial. No próprio professores, aqui, tá, Mariluce? Tu também pode acompanhar essa média parcial, Sim, desde que seja por instrumento de avaliação. entendi. Ô, Fernando, caso não consigo fechar o meu diário, né, na data que eles colocaram lá, aí tem o cadeadinho. A quem que eu devo recorrer? Primeiramente, a secretaria da escola. Porque na secretaria, eles têm acesso a essa rotina aqui. É essa rotina que vai fazer os encerramentos dos períodos avaliativos. Ó, aqui, essa aqui é a tela da secretaria, tá? Estão todas as turmas, primeiro período ou primeiro trimestre. Os cadeadinhos estão todos abertos. Está aberto. Então, se porventura tu tentar fazer uma alteração no primeiro trimestre e tu perceber que tem um cadeadinho, tu vai procurar a secretaria e a secretaria, então, vai vir até a tua turma e vai abrir esse cadeadinho. Ô, Fernando. Se a secretaria tiver alguma dificuldade, é só entrar em contato conosco que a gente auxilia. É bem Sim. tranquilo. Nós recebemos um aluno, veio de outra cidade, de outra escola, e ele entrou no segundo trimestre. Então, no primeiro trimestre, nós não conseguimos mexer nada, porque ele não frequentou a nossa escola. A nota que irá colocar no primeiro trimestre será feito exclusivamente pela secretária? Nem aqui por resultados de avaliações anuais consegue. Mas a data que ele entrou já é a partir aqui do segundo trimestre, do segundo trimestre. Né? Um aluno então, novato, vamos colocar assim, novato. Ele entrou agora. Entendi. E aí dia 20 fecha o sistema. Aí a escola manda as notas dele. Seremos nós, professores, que teremos que lançar essas notas, ou é a própria secretária? A secretaria vai cadastrar o histórico dele no sistema. Sim. Porque demora chegar essas informações para a gente, sabe? Mas é porque assim, ó, vocês só conseguem lançar a informação para o aluno a partir da data da matrícula. Sim. Então, se este aluno foi matriculado com data agora, por exemplo, tá? Se o aluno foi matriculado a partir do dia 10 de junho, vocês só conseguirão registrar as notas a partir do dia 10 de junho. As notas que ficaram para trás, elas constam no histórico e esse histórico é cadastrado pela secretaria. Entendi. É porque eles demoram a passar para a gente essas notas de alunos que vieram de outras cidades, de outras escolas. Aí, quando chega lá no final do ano, a gente fica assim, apertado, porque eles não passaram as notas e a gente fica sem saber se o menino vai ser aprovado ou não. Certo, mas então aí, se tem mesmo essa demora, mas de qualquer forma, para os professores não deveria ter impacto não, Mariluce, porque a regra, em princípio, é isso. Vocês só vão conseguir registrar a partir da data da matrícula. O que ficou para trás é a secretaria que deve lançar por meio do histórico. Entendi. Obrigada. De nada. Professores, algo mais que a gente possa falar? Eu já estou aqui, estou fazendo hora extra com vocês, já estou consumindo o tempo de vocês aqui. Alguma dúvida? Algo específico? Não, é só mesmo a gente, assim, mexendo, né? Aprendendo. É bem isso. Não, que nem eu falei, é muita informação para uma cabeça só. É isso.
Então, eu acho que por isso também que a secretaria optou, e de forma acertada, na minha opinião, de nesse momento a gente não pegar tudo, a gente Sim. pegar aquelas rotinas que de fato serão utilizadas. E aí, assim, pessoal, claro que, né, as dúvidas mesmo aparecem na hora que a gente começa a usar o sistema. Eu acho que eu falei isso na apresentação. E quando vocês começarem a utilizar mesmo, usarem todas as rotinas, não se apertem. Bateu a dúvida, bateu a insegurança, claro, a gente incentiva também a explorar o sistema, mas se for algo assim que esteja angustiando, entrem em contato conosco pelo suporte. Eu estou dizendo isso porque alguns professores já me ligaram angustiados, assim, que não queria, mas não fica angustiado. Tá na dúvida, liga. Porque daí, a partir dessa dúvida esclarecida, quase sempre, sabe, abre ali abre um novo leque de possibilidades. Então, eu, Christian, Tiago, estamos à disposição de vocês no suporte para o que vocês precisarem. Pintou alguma dúvida, perceberam alguma dificuldade, algum comportamento estranho do sistema, entrem em contato conosco e a gente vai ajudando, vamos esclarecendo conforme o possível. Tá bom, professores? Tá Então, bom. então Obrigada, Felipe. Tenha um opa, bom dia. um bom dia para todos vocês também. Muito obrigado pela atenção, tá bom? Tchau. Tchau.